Hare Krishna
Você tem vida baixa aí? Vou usar vocês dois para fazer a leitura aqui. Você vai representar Sanjaya e ele age. Tem que ver no vida baixa. É o capítulo 12. Capítulo 12. Serviço devocional. Vai levar para o mundo pessoas simpatizantes também. Na capital. E aí eles têm castelos de casas para que as pessoas possam festejar. Chama-se Terada Dela. E aí tem uma coisa que parece que um amigo ele vai lá, ele falou que foi mais capítulo 12. Quer fazer o papel de Sanjaya ou quer fazer o papel de Adi? Não, porque quem pergunta, quem fala, Adi não perguntou, aí ele fala. Você é Sanjaya. E eu vou ser triste a falar uma coisa. Eu não sou filho. Viu, meu? Aí você pergunta. Ele fala aqui, ele faz. Eu não perguntou. Aí você fala, quais são considerados, entendeu? Onde é que está brigando? Não, Sanjaya você falou uma vez. Aí você fala a segunda vez. A suprema personalidade de Deus disse. Aí a partir daí eu tenho. Ok? Achou? Vida básica, Bhagavad Gita, capítulo 12. Foi? Você só vai falar a primeira pergunta, a primeira parte. Aí depois você fala a suprema personalidade de Deus disse, Sanjaya. Gente, bom dia a todos. Bom dia, Rádio Cristina. Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia! O papo tá bom aí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hoje eu gostaria de ler para vocês o capítulo 12. Vou ler corrido só a tradução. Aí só para a gente ter uma ideia, eu peço que vocês se concentrem. Eu pedi para o Munishara ser Sanjaya e ele ser Arjuna. Eu vou falar o conhecimento. Eu não sou Krishna, eu vou falar o conhecimento que Krishna falou, tá? Só para vocês entenderem esse diálogo, né? Sanjaya no local, Arjuna no campo de batalha com Krishna. Okay? Já pegou aí para eu? Então, Arjuna perguntou. Quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em seu serviço devocional ou aqueles que adoram o Brahman impessoal? Vamos falar de novo, porque o pessoal está meio disperso para entender a leitura. Então prestem atenção para vocês entenderem a leitura, entender o contexto, essa parte aqui desse capítulo do serviço devocional. Então vocês têm que entender o que ele fala, a pergunta e o que Krishna vai falar. Tá? Então, de novo, Sanjaya. Arjuna pergunta. Arjuna perguntou, Sanjaya. Arjuna fala. Quais são considerados os mais perfeitos?
aqueles que sempre estão devidamente ocupados em serviço devocional, ou aqueles que adoram Brahman impessoal ou em manifesto? Aí você, a Suprema. A suprema personalidade de Deus. Não, eu não. A Suprema Personalidade de Deus disse. Então, Sanjaya fala. Então, Krishna fala para Arjuna. Aqueles que fixam suas mentes em minha forma... Ele perguntou, né? Vocês entenderam quais são os mais, qual é considerado o mais perfeito? Né? Qual o mais perfeito que você acha? Né? O que adoram, estão em serviço devocional, ou o que adoram o Brahman pessoal? Então, Krishna responde. Aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal e sempre se ocupam em adorar-me com grande fé transcendental, eu os considero os mais perfeitos. Mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, o onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal sobre a verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânime para com todos, tais pessoas ocupadas em prol do bem-estar de todos acabarão me alcançando. Para aqueles cujas mentes estão apegados ao aspecto impessoal e imanifesto do Supremo, o progresso é mais problemático. Progredir nessa disciplina é sempre difícil para aqueles que estão encarnados. Mas aqueles que me adoram, abandonando todas as atividades por mim, e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se em serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Pritha, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim, assim não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se não podes fixar tua mente em mim sem te desviar, então segue os princípios reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga. Desenvolve desse modo um desejo de me alcançar. Se não podes praticar as regulações que fazem parte da Bhakti Yoga, então simplesmente tenta trabalhar para mim, porque trabalhando para mim, chegarás à fase perfeita. Se, entretanto, és incapaz de trabalhar nesta minha consciência, então tenta agir renunciando a todos os resultados de teu trabalho e procura situar-te no eu. Se não podes adotar esta prática, então ocupa-te no cultivo de conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação, e melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois, com esta renúncia, pode-se alcançar tais espíritos. Aquele que não é... Aí já é outros versos. São outros versos. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado, e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto, me é muito querido. Aquele que não põe ninguém em dificuldade e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Meu devoto, que não depende do curso em que as atividades habitualmente se desenvolvem, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores e não luta para obter algum resultado,
me é muito querido. Aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem deseja, e que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto me é muito querido. Aquele que é igual para amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia, que está sempre livre de associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional, semelhante pessoa me é muito querida. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos por mim. Neste ponto encerra os significados Bhaktivedanta, do 12º capítulo, chamado Bhagavad Gita, que trata do serviço devocional. Shila Prabhupada aqui, Shri Krishna aqui, Om Agyana Timirandasya, Janam Janashalakaya, Chakshuru Militam Janatas, Mais Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais completa região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o achoque do conhecimento. A ele ofereço minhas humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutavishna Tiridhananda Goswami Kinamya Misteri Guru Hansaya Paramananda Virase Salpara Pamudaya Vishasidanta Nassim. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutavishna Bhaktivedanta Swami Kinamya Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nivishesha Shunivadi Paschatya Deshatari Vanchakal Vantarubhyascha Pipa Sindhu Yaivacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vande Gurum Ishabatam Ishaishwavatarakam Tat Prakasham Tata Chakti Krishna Chaitanya Sangyakyam. Então, estamos lemos o capítulo do... Não dá para repetir os versos, não, senão vai repetir tudo. Lendo o 12º capítulo do Bhagavad Gita, que trata do serviço devocional. Então, na tradução, tem os significados para o Prabhupada, tem muitos significados. Na tradução, a gente vê nessa tradução, só na tradução, o quão Krishna ele é misericordioso, o quão Krishna ele é bondoso. E Krishna nos abre, assim, diversas possibilidades de você praticar o serviço devocional. Porque ele começa com a primeira instrução que Krishna dá. Ele diz que aquele que está ocupado em serviço devocional, né, é considerado por ele o mais perfeito. Né? Aí Krishna começa dizendo, né, ele diz assim, fixe tua mente em mim. Isso é a primeira instrução que ele diz do serviço devocional. A primeira instrução, né? Porque primeiro ele descreve o que é o devoto e o que é o impersonalista. Quem está ocupado no serviço devocional a ele e quem não está praticando o serviço devocional, mas está adorando o Brahman impessoal. Depois ele começa a dar a instrução como você deve praticar o serviço devocional. Então, o primeiro verso que ele fala, dizendo o que você tem que fazer é esse. Fixe tua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. Então, essa é a primeira instrução que Krishna dá, que é, assim, de acordo com o grau de avanço espiritual da pessoa, é o nível mais elevado. É a pessoa fixar a mente nele, né? Como ele diz aqui, fixar a mente nele e ocupar toda a inteligência a ele. Sabe, não é fácil, né? Você fixar a mente nele constantemente e ocupar toda a inteligência nele, né? Aí ele diz, não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. Ou seja, Krishna está dizendo assim, você está praticando o serviço devocional puro, você não precisa estar comigo no mundo espiritual, mas se você fizer isso, não há diferença de você estar lá ou estar aqui, vai estar sempre comigo. Então a pessoa que consegue fixar a mente nele 24 horas por dia, com a mente fixa, né?
e ocupando toda a inteligência para ele 24 horas, essa pessoa está realmente com Cristo. 24 horas. Pode-se dizer assim, esse daí tem Cristo. É o que Bhaktivinoda fala na canção O Rei Vaishnava Thakura, quando ele fala assim, você tem Krishna, Krishna é seu, você pode me dar Krishna. É esse devoto que está assim. Esse tem Krishna e ele pode dar Krishna. Então você vê o nível de realmente um devoto que está realmente ligado a Krishna. Né? Ora, para quem não tem familiaridade, quando eu falo Krishna, eu estou falando de Deus, tá? A suprema personalidade de Deus, né? Senhor Supremo. Certo? Então, quando ele diz isso, mas se você não pode fazer isso, aí ele vai dizendo, né? Os outros diferentes processos, né? Que ele diz aqui, se você não pode fixar a mente em mim, né? Sem se desviar. Sem se desviar é 24 horas meditando nele, né? Então segue os princípios reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga. Entendeu? Então a Bhakti Yoga, né? Bhakti é devoção, e Yoga vem do sânscrito Yud, né? Significa união, unir-se, assim como a palavra religião, que vem do grego religare, né? Que é religar a Deus. Então a palavra yoga também significa unir-se, né? Estar unido. Então Bhakti é devoção, então está unido com Deus com devoção, né? Com dedicação, né? Um sinônimo de devoção é dedicação. O senhor tem que estar dedicado, né? Ele está unido a Deus, mas dedicado a Deus, né? Então ele vai começando a dar essas diferentes maneiras, formas de você servi-lo. Ele vai cada vez mais deixando a coisa mais fácil de ser praticada, né? Mais fácil de ser praticada. Agora, chega um determinado momento onde Krishna declara que qual é o devoto mais querido para ele. Quem é mais querido para ele? Aí é quando a gente tem que usar o termômetro, né? Até que ponto eu sou querido para Krishna? Até que ponto eu sou querido para Krishna? Né? É o termômetro, porque Krishna fala, aquele que não é invejoso. Aí a gente vai começar a refletir, será que eu não sou invejoso? Mas um amigo bondoso para todas as entidades vivas. Será que eu sou bondoso com toda a entidade viva? Toda a entidade viva é todas as entidades vivas, né? Que não se considera proprietário e está livre do falso ego. Será que a gente está sempre livre do falso ego? Que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição. Que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim. Semelhante devoto me é muito querido. Você pode ser querido para Cristo, mas muito querido, pelo menos ele está dizendo aqui que tem que ser assim, né? Prabhupada é o exemplo. Tá. E aqui no significado, Prabhupada fala, voltando ao ponto do serviço devocional puro, nesses dois versos, que aqui são dois versos, é o 13 e o 14. Nesses dois versos, o Senhor descreve as qualificações transcendentais de um devoto puro. Então, por isso que sempre se enfatiza o devoto puro, porque ele é o mais querido por Cristo. O devoto puro. E aqui Krishna vai falando quem é mais querido para ele, né? Vai dizendo, né? Aquele que não põe ninguém em dificuldade, a quem ninguém perturba. Será que alguém faz alguma coisa e a gente fica perturbado, às vezes? Muitas vezes. Entendeu? Então, assim, o serviço devocional, aqui, esse conhecimento que Krishna está passando para nós, é uma misericórdia muito grande. Esse conhecimento é muita misericórdia, muita bondade de Krishna. Muita bondade, porque Krishna está explicando como nós nos tornarmos devotos puros, né? Como nós poderemos agradá-lo realmente, né? Krishna está mostrando o caminho. Imagina
E se a gente não tem o conhecimento de como podemos agradar a Deus, como vai ser nossa vida? Se a gente não tem uma orientação. Assim como, por exemplo, uma pessoa que ela ingressa na universidade, ela faz um curso, ela passa, né, no Enem, que agora é o Enem, né? Faz o Enem, passa e ela aceita fazer um curso lá de medicina, ou arquitetura, ou direito, ou qualquer tipo, ela aceita fazer esse curso, aí de repente ela entra na universidade, aí quando ela entra lá, está tudo lá, mas não tem ninguém para orientar ela, não tem ninguém para mostrar o que tem que ser feito para atingir, né, seja o objetivo de se formar e se tornar realmente o perito naquele curso que você escolheu fazer. Aí imagina, aí a pessoa quer Deus, quer vida espiritual, quer viver em paz. Eu quero ter paz na minha vida, meu Deus, eu não aguento mais, né? Essa ansiedade, essa que eu faço. Não é assim, somos nós, né? Né, Cauê? É isso aí. O que ele falou? Vovô engraçado. Entendeu? Então imagina, se a gente não tem uma orientação, ficamos perdidos, né? Então, imagina as almas nesse mundo que estão sedentas por vida espiritual, por saber quem elas são, quem eu sou realmente, o que é esse universo, o que é Deus, o que é isso, o que eu devo fazer, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Imagina, a entidade chega, todo mundo chega a esse questionamento, uns de forma mais conscientes e claras, e outros inconscientes, né? E com escuridão. Ele sempre está se questionando. Cada ação da entidade viva nesse mundo é uma escolha e um passo para viver em paz e feliz. Todo mundo, cada escolha, cada passo, cada ação, cada pensamento, cada palavra que uma entidade viva faz nesse mundo material é unicamente para alcançar a paz e a felicidade. Esse é o básico. Porque Krishna diz no Gita, né, que você não pode ter felicidade sem paz. Se você não tiver paz, você não é feliz. Se a pessoa acha que ela é feliz, mas ela não tem paz, ela está iludida. Essa felicidade dela é uma ilusão. Ela está iludida. Então, quem tem a verdadeira paz dentro de si, a felicidade é uma consequência, ela vem naturalmente. Porque a pessoa em ansiedade, aflição, como é que ela pode ser feliz? Não pode. Então, a paz é importante. E para eu obter essa paz, como é que eu consigo essa verdadeira paz? Aí Krishna fala, um verso famosíssimo que nós conhecemos, que Prabhupada cita, né, como a fórmula da paz. Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatwamam Shanti Richati. Então Krishna diz assim, para você alcançar a paz, você tem que entender que eu sou o benfeitor e bem-querente de todos, o proprietário de tudo, o controlador de tudo e aquele que outorga tudo para que você faça um sacrifício para ele. Eu estou falando em outras palavras, tá? Ou seja, essa é a fórmula da paz. Então, a pessoa que quer alcançar a verdadeira paz, ela deve se preocupar em executar essas atividades. Porque tudo é uma escolha. Eu estava conversando até ontem com o Kripacino, né? Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. A vida, a cada segundo, a vida está perguntando a você, e aí, o que você quer? A cada segundo, ela está perguntando, e aí, vai querer o que agora? O que é que você quer? O que é que você quer? O tempo todo perguntando. O sol nasce e ele diz, mais uma oportunidade aí, hein? Todo dia. O sol nasce novamente, mais uma oportunidade aí, e aí, vai querer o que da vida? O que é que você quer? E aí, escolha. E, como Acharyadeva, meu mestre espiritual, falou, se é que possuímos algo, é a escolha.
é o livre-arbítrio. Porque Krishna, ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém, na escolha de ninguém. Ele não interfere. Né? A escolha é sua. E aí, às vezes, a gente questiona, né, essa questão de sou feliz, não sou, eu estou bem, não estou, fizeram isso comigo, não fizeram isso comigo. Então tem todas essas questões que são bem complexas, né, no mundo material, dentro do universo material. Mas Krishna tem um verso que Krishna dá a saída, né, dá o entendimento, que é: para aquele que conquistou a sua mente é sua melhor amiga. Mas para aquele que fracassou em fazê-la, a sua mente é sua pior inimiga. Ou seja, você escolhe o quê? Controlar a sua mente ou ser serva da sua mente? A escolha é sua. É você que vai escolher. Somos nós que escolhemos controlar a mente ou não. E o que é controlar a mente? É aplicar a mente em tudo que seja favorável para praticar o serviço devocional. E o que é descontrolar a mente? É você tentar desfrutar de tudo que há no mundo, achando que você é o desfrutador de tudo, e que você merece tudo isso, e que você é a pessoa que é o centro de tudo. Então, controlar a mente é isso. Então, existe uma escolha. Existe uma escolha. Então, Krishna, nesse capítulo, ele está dizendo aqui: quer se tornar um devoto puro? Então, faz isso aí que eu estou falando. Escolha fazer isso. Se você escolher fazer isso, você vai ser muito querido por mim. Muito querido. Mas, às vezes, a entidade viva, ela quer ser querida por Deus fazendo qualquer coisa. Ofendendo a natureza, ofendendo os animais, ofendendo todos os seres, né, seres humanos, todas as entidades vivas, né, o universo, etc. Aí ele quer ser feliz, e ele quer que Deus, ele quer ser querido por Deus. É ilusão, gente, é muita ilusão. Então, se a gente para, né, e começa a refletir dentro de nós mesmos, né, até como o nosso querido e amado Jesus Cristo, né, Shakti-Aveshavatar, ele disse: quando tu fores orar, tranca-te no teu quarto, fecha a porta, tranca, e ora ao teu Pai que está no secreto. Ou seja, ele mandou você internizar a oração. Porque Paramatma está no secreto. Ele sabia disso. Super alma. Né? Então, se você para e reflete, aí você pode realmente ver aonde eu me encontro dentro do que Krishna orientou eu fazer. Orientou uma pessoa para se tornar um devoto puro ou muito querido por ele. Aonde eu me encontro? Aí, com o conhecimento, você vai refletir. E se você não consegue ver que você está dentro desse parâmetro que Krishna colocou, seja humilde. Seja humilde. E caia nos pés de lótus de Prabhupada, nos pés de lótus de Krishna. Vá e peça misericórdia, peça ajuda. Porque não é todo mundo que consegue isso sozinho, não. Na verdade, ninguém consegue nada disso aqui só. Ninguém consegue. Ninguém consegue isso aqui só. Porque Krishna diz no Bhagavad Gita, outro verso famosíssimo, né? Devi Riesha Gunamai, Mama Maya Durataya, Mãe Vajay Prapadyante, Taranyetam Tarantite, Mayantam Tarantite. Ele diz para Arjuna: Arjuna, essa minha energia, né? Bhoktaram, Jagat, não, Devi Riesha Gunamai, Gunamai, essas minhas gunas, né? São os modos da natureza, Devi Riesha, elas são Devi, são divinas. A natureza material é divina. Como o Prabhupada fala no significado desse verso, o Prabhupada fala, essa natureza ela é divina porque ela é controlada pelo mágico divino. Então ela é divina. Quem é que vai vencer o controle de Krishna? Quem é que vence? A ilusão.
divina, essa energia divina. Quem é que consegue vencer? Krishna. Ninguém consegue. Então, desde Riei chegou na Maya, Mama Maya Durataya. Essa minha Maya, Mama Maya, essa minha ilusão, Durataya, ela é dura de passar. Durataya. Quem está falando isso é o criador dela. Não é algum especulador, alguém que achou que essa natureza. Não, é o criador que está falando. Essa minha natureza, gente, ela é dura. Isso é muita misericórdia. Ele é muita misericórdia de Cristo. Ele está iluminando a gente, dizendo as coisas que a gente tem que entender. Muita misericórdia. Ela é dura. Se uma pessoa achar que, mas é tranquilidade, eu estou tranquilo, vou fazer o que eu quero e está tudo bem. Assim não, cara. Ela é dura. Mama Maya Durataya, Mãe Vaje Prapadiante. Essa é dura, mas para aqueles que se rendem a mim, Mãe Vaje Prapadiante, né? Se rendem, Maya Etam Tarantite. Essa Maya, ele atravessa facilmente. Então, quer obter essas qualidades de um devoto puro? Se renda a Krishna. Se conecte com Krishna. Busque Krishna. É a sua escolha. Você é que escolhe. Porque Arjuna do lado assim, do lado que eu digo é perto, do lado de Krishna. Krishna falou todo o conhecimento e em um determinado ponto Krishna disse, eu te falei tudo, agora você escolhe. Krishna falou isso para Arjuna assim, Você escolhe se você vai seguir ou não. É você que escolhe, Arjuna. Krishna disse assim, não, eu vou fazer você um robô e você vai me seguir. Sim, Krishna, é isso mesmo, Krishna. Ele não fez isso com Arjuna. Ele apenas, disse, olha, o conhecimento está aí, você escolhe. Ou você fica comigo, ou você segue a ilusão. Segue o caminho da ilusão. Faça o que você quiser. E Arjuna, inteligentemente, disse, não, eu quero você. Eu quero você. Então, Arjuna escolheu Krishna. Então, essa escolha, esse mesmo poder de escolha, todos nós temos. Não tem diferença. Você acha que em Krishna Loka, ou nos Vaikunta, os devotos lá não têm escolha de como servir Krishna? Você acha que Krishna força ele lá a seguir desse jeito? Não, você já está em Krishna Loka, então você vai se servir assim. Você vai fazer isso? Não. Entendeu? Existe sempre um que está pensando como vamos fazer, vocês vão fazer isso, você faz aquilo. Tem sempre escolhendo para Krishna. Escolhendo para servir Krishna. Krishna não obriga ninguém a nada. Krishna não obriga ninguém a nada. Entendeu? Krishna só permite que tudo funcione. Né? Eu estava contando, foi sexta-feira, né? Eu estava contando sobre uma história, acredito que é uma história, pode ser até uma história, apenas para fazer uma analogia, né? Que Krishna estava jogando xadrez com um devoto dele. Não sei quem conhece. Krishna estava jogando xadrez com um devoto. Jogando xadrez. Aí Krishna ganhava. Toda partida Krishna ganhava. Toda partida Krishna ganhava. Toda partida Krishna ganhava. Aí o devoto parou e disse assim, Krishna, você só ganha de mim porque você é o Senhor Supremo. Se você tirar sua influência de ser Supremo, eu ganho de você a partida. Tire sua influência de ser Supremo que eu ganho. Aí Krishna olhou para ele e disse, tá bom, então você quer que eu tire a minha influência de Deus, do ser Supremo? Tá bom, eu vou tirar. Agora é o seguinte, você vai fazer o primeiro lance do xadrez, né? Vai fazer o primeiro lance, né? Aí disse, pronto, a partir de agora eu tirei minha influência de Senhor Supremo, de Deus e tudo. Aí ele tirou. Aí Krishna disse, agora jogue o primeiro lance. Quando ele foi jogar, ele ficou parado. Jogue! Jogue! Ele ficou parado, estático. Ou seja, as pessoas pensam, poxa, por que está acontecendo isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que essa pessoa está passando por isso, Deus não faz nada. E a escolha?
Uma vez Bhakti-tirtha, né, ele falou isso. E perguntaram aí, e ele falou isso, que ele perguntou a Krishna: Krishna, quando está existindo as pragas e as doenças, aonde você estava? Krishna, essas guerras quando aconteciam, todas essas mortes, aonde você estava? Krishna, quando estava acontecendo tudo o que há de miséria no mundo, aonde você estava? Aí Krishna respondeu a ele: eu estava com eles, mas eles escolheram outra coisa. Krishna está sempre com a gente, é a gente que escolhe errado, né? Cada um escolhe o que quer. Então, é muito importante o conhecimento, porque isso aqui é uma misericórdia de Krishna muito grande. Ele está nos ensinando a escolher o que há de melhor para a nossa vida. Não é para ele, não. Ele já é autossatisfeito. Ele já está tranquilo. Krishna está tranquilo. Mas ele está nos dando esse conhecimento, está nos orientando a saber o que escolher na nossa vida para realmente termos paz e sermos felizes. Como diz aquele verso famoso também do Bhagavad Gita, o verso famoso: Sahajagya Prajashistva Porovacha Prajapati Adena Prasavishadvam Eta Toto Isakamadu. Vocês lembram desse verso? No início da criação, o Senhor enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam executar sacrifícios para Vishnu, e os abençoou dizendo: sejam felizes com esse sacrifício, porque a sua execução irá proporcionar tudo para vocês viverem felizes nessa vida e na próxima. Ela vai proporcionar tudo o que vocês querem. E uma das traduções das palavras, Pravishadvam significa cada vez mais prósperos. Então Krishna disse: pratiquem esse sacrifício e sejam cada vez mais prósperos. Aí a gente fica às vezes: puxa, como é que eu consigo prosperidade? Como é que eu consigo isso? Se renda a Krishna. Agora é claro, quando você pegar a prosperidade, escolha usá-la corretamente para Krishna. Mas Krishna dá. E é a história de Dhruva Maharaj. Quando Dhruva Maharaj foi à floresta para tentar conseguir um reino maior do que o pai dele. Ele queria um reino maior do que o pai dele. Aí, em um dos versos, Narada Muni instruindo ele, Narada fala para ele, diz assim: mesmo em troca de religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação, a pessoa deve adorar firmemente os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que ele recebe, que ele quer. E Prabhupada, no significado, ele fala que nenhum semideus pode otorgar alguma bênção sem a sanção de Krishna. Porque tudo que você pede a um semideus, se você recebe, Krishna está por trás, otorgando para ele dar para você. Aí Prabhupada fala, e Narada Muni diz assim: a pessoa deve adorar a Krishna e aos seus pés de lótus, com humildade, ele deve pedir a satisfação do seu desejo. Aí Prabhupada fala: isso é inteligência. A pessoa deve recorrer diretamente à Suprema Personalidade de Deus, que é a causa de todas as bênçãos. Ser inteligente é isso. Por que nós não adoramos os semideuses? Por isso. Sempre tem um porquê. Não é que vamos ofender os semideuses, desmerecer os semideuses. Eles são devotos de Krishna. Eles estão regendo a natureza material pela ordem de Krishna. Eles são devotos de Krishna. E todo o sacrifício que é feito a eles, os semideuses oferecem a Krishna. Sexto canto, chamado Bhagavata. Quando os habitantes de Jambudvipa, eles estão fazendo orações, diferentes orações,
e adorando os semideuses, então eles oram ao Deus do fogo, dizendo assim: ó Senhor, né, Agni, né? Tu que és o que recebe as oferendas, né? Por favor, leve as nossas oferendas à suprema personalidade de Deus. Aí Prabhupada fala: orar um semideus como servo de Krishna, sabendo que ele é um servo de Krishna e que ele faz tudo, que tudo que você faz para ele faz para Krishna, não está errado. Agora nós procuramos utilizar nossa inteligência e já vamos direto a Krishna. Porque a gente sabe que você vai pedir a um semideus, o semideus vai pedir a Krishna, e aí você vai receber através do semideus, mas você sabe que Krishna está por trás. Então um devoto que já chegou, uma pessoa, não importa de que denominação seja, Hare Krishna, protestante, católico, o que seja, como o Bhaktivinoda fala, né, no Sharanagati, né, na canção dele, né? Como é que você vai tratar mal uma pessoa que está adorando a Deus em outra religião, em outro processo? Como? Somos todos irmãos do mesmo Pai. Então, por que tratar mal? Por que desmerecer? O Bhaktivinoda fala isso, né? Não, só é você ler no Sharanagati, que tem uma canção dele que fala isso. Entendeu? Então, assim, então nós temos essa condição. Ó, quando chegar o horário, você fala. Entendeu? Então, a gente tem que fazer isso. Então, nessa era de Kali, gente, qual é então a forma de a gente adorar Krishna, receber a misericórdia de Krishna, de obter as bênçãos de Krishna para tudo na nossa vida, para que possamos fazer tudo consciente dele. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Keva, Kalu Naskeva, 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 Gatiramenta. Nessa era de Kali, não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira a não ser cantar o santo nome de Krishna, cantar o santo nome de Krishna, cantar o santo nome de Krishna. Então, por que somos conhecidos como os Hare Krishnas? Por isso. Que a gente canta esse santo nome de Krishna, que é o processo da era. Ele é o início, o meio e o fim. O canto do santo nome é o começo, para desenvolvermos, se nos purificando. Ele é o meio, que é o estágio Namabhasa, né? Quando o canto, você já está começando a ter vislumbre da coisa como ela é. E o fim, que é o amor puro por Krishna, né? O devoto puro de Krishna, amor puro por Krishna. Entendeu? Então, Krishna está dizendo isso para Arjuna. Né? Está dizendo isso para Arjuna. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele pegou o Bhagavad Gita, pegou o Bhagavatam e reduziu nesse verso. Hare Nama, Hare Nama. O conhecimento é importante, como eu falei, que aqui, isso aqui é um manual. Né? Por exemplo, o engenheiro mecânico, ele cria, né, um computador, ou um carro, né? Engenheiro eletrônico de um computador, tá. Ele quando cria, que ele bota para vender o produto, ele dá junto o quê? Um manual. O manual é a instrução do criador daquele produto. Aí você vai se orientando por ele, quando você vê aquela máquina, ou que seja, está funcionando, você está seguindo. Né? Da mesma forma, esse universo é uma máquina. É uma máquina que tem leis. Eles têm leis que movimentam, que regem o universo. São leis. E Krishna diz assim, gente, está aqui o manual. Para vocês não criarem problema aí nessa grande máquina aí que eu criei. Krishna dá o manual. Né? Assim como a Bíblia é o manual. A Bíblia como ela é o manual. O Alcorão como ele é o manual. E assim vai. Né? São os manuais que você deve utilizá-lo para se orientar, para poder agir dentro desse mundo de forma perfeita. Perfeita mesmo. Então, quem segue tudo direitinho, está tudo bem. Então, qual é o nosso problema, na verdade? É a falta de rendição a Cristo. É a falta de entrega a Cristo. E, principalmente, mais importante, a falta de entrega a Srila Prabhupada, que é o representante de Cristo. Né? Ah, eu sou devoto de Cristo. Não, porque eu sou devoto de Cristo.
Não é isso, Chaitanya disse, aquele que diz que é meu devoto, esse não é meu devoto. Mas aquele que diz que é servo do servo, do servo, do servo, esse sim é meu servo, esse é meu devoto. Então é importante, né, lembrarmos disso. Né? O que eu estou falando aqui, a maioria aqui já sabe o que eu estou falando, eu estou só apenas dando uma injeção para poder relembrar, né? Mas para aqueles que estão conhecendo agora, eu espero que tenha dado para entender a leitura do que é o serviço devocional e um pequeno resumo e adaptação do Bhagavad Gita para os dias de hoje, né? Que é cantar o santo nome de Krishna, né? Que é o processo. Então, eu vou ficar por aqui. Tem gente controlando aqui a questão da... Está passando no... Tá? Hein? Está acompanhando aqui. Está acompanhando. Você vê se tem alguma pergunta aí no Instagram, né? Se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui, né? Da prioridade ao pessoal que está assistindo. Deixa a gente ver se tem alguma pergunta. Tá sem pergunta. Tem pergunta? Não. Tem não? Tá bom, então eu agradeço a vocês, quem está assistindo e que vai ficar gravado, né? Quem está assistindo também gravado, eu agradeço a sua atenção. Aí vou, Hare Krishna. Sim, uma pergunta. Você falou que nós não conseguimos alcançar sozinhos. É muito difícil, muito difícil. Mas existe a possibilidade de se alcançar sozinho, se for por misericórdia. Sim, isso, mas você pode alcançar sozinho pela misericórdia de Krishna, mas isso significa que você não está sozinho, está dependendo da misericórdia de Krishna. Nunca está. Você nunca nada. O padre, eu até postei hoje no grupo, o padre falando assim, que o devoto, ninguém tem crédito de nada, todo o crédito é para Krishna. O padre falou. Sim. Vrindavan, quando você fala é só uma... para somar com você. É pergunta ou... É uma afirmativa. Afirmar. Delicado. Corroborar. Quando você fala de serviço devocional, porque aqui tem duas pessoas novas. Sim. Eu me imagino quando eu cheguei assim, em 1999, eu não sabia o que era, alguém me dizer o que era serviço devocional. Uhum. Então, querendo somar com o senhor, né, se você me permite, tudo que a gente fizer, né, tem um verso de Bhagavad Gita que fala, tudo que fizeres, tudo que comeres, né, tudo que ofereceres, faz-se como serviço a mim. Como uma oferenda. Uma Né? oferenda. Né? Tem uma música, né? Se alguém quiser me ofertar com amor e devoção. Legal, Costa que gravou essa. Assim, qualquer serviço que a gente faça com amor e devoção, o seu trabalho, o seu talento, né? Como o Prabhupada fala, o seu dharma, a sua ocupação eterna, o que você estiver fazendo, não porque Krishna precisa, mas se você é engenheiro, seja um engenheiro honesto, né? Execute seu serviço com uma oferenda a Krishna. Se você é cantor, cante para Krishna. Se você é Cozinheiro. médico, Médico. Pode ser açougueiro. Hein? Pode ser açougueiro, meu pai. Nem fale. Pode ser açougueiro, pense em curar, né? Pense em querer curar as pessoas. E você falou sobre serviço devocional, eu perguntei a meu guru, a Nati Prabhu, ele disse assim, Vrinda, eu perguntei para ele, Gurudeva, qual seria o maior dos serviços a Krishna? Ele me respondeu, cuidar da saúde do devoto. Se você cuidar da saúde dos devotos, você está fazendo o maior serviço. Davanta Swami falou isso. Parangati Prabhu. Parangati, tá. É porque Parangati, ele não pôde iniciar, que iniciou foi Davanta. Certo. Mas eu fiz essa pergunta para ele. Então, assim, qualquer coisa que a gente faça lícita, que não prejudique a ninguém, né? Claro. E você faz pensando em dar prazer a Krishna. Isso é serviço devocional.
Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo esse discurso, a gente está ouvindo ele e a gente está se iluminando. Tudo que está aqui também está sendo iluminado, os seres que estão invisíveis também estão recebendo. Jagannatha está escutando tudo. Os seres encarnados E principalmente vendo tudo. Ah, sou eu. Então, assim, Vrindavan, o senhor é um devoto muito experiente, da consciência de Krishna. E eu, como sua bem-querente, sua admiradora, te pergunto assim, o que é que, assim, dentro da sua, todo tempo de experiência, o que é que mais impede da gente dar esse pulo, que é chegar a esse ponto de aceitar? Porque Krishna está o tempo todo mastigando os livros, dizendo, olha, faça assim, vai dar certo. E a gente sabe que tem energia, Maya, que é poderosíssima, e aí você, em um determinado momento que você pensa, poxa, agora eu entendi. Agora eu entendi, entende? Está perto, está próximo. Mas aí, como você falou lá no começo, algo vem e perturba. Sua inteligência, você perde a capacidade de entender. Você simplesmente, aqui é tudo temporário. Você tem um falso ego, mas você é uma alma. Sua alma está acima do falso ego. Está falando para a nossa alma. Quando ele está falando para a Arjuna, ele está falando para nós. Ei, você. Porque a Arjuna era puro. Não é isso? Ele foi colocado em ilusão assim como a gente. Então, o que é que no seu sentimento, na sua realização, você diz, Vrinda? Você tem, Vrinda, agora que se esforçar para ter. Bom, que é o que vem na minha cabeça aqui agora. Então você tem que ter um sábado. Você tem que ter um sábado. Terminar, Pedro. Tão Acho que eu forte. queria dar a oportunidade para você quiser perguntar alguma coisa também, que está vindo a primeira vez. Mas pode falar, Brenda. O que é preciso, dentro da sua ótica, para a gente conseguir vencer a energia ilusória? Além do cantar do Santo Nome, porque a gente sabe que tem que cantar puramente, Sim. com atenção, beleza. Você basicamente já respondeu a pergunta. Veja, assim, o que é que nos impede, né? Porque no caso a gente sabe que é cantar Hare Krishna. A resposta está no terceiro verso do Shikshastra. Trinadya Pisa Litena, Tarora Pisa Ilina, Amaninamanadana, Titanya Sadara. Se você cantar sempre, você vai conseguir dar esse pulo, não vou falar pulo do gato, eu sou suspeito, eu tenho muito bem. O pulo quântico, né, Guilherme? Entendeu? Então, se a pessoa tem, se ela é, qual é, né? Deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde. Então, humildade. Você tem que ter essa qualidade. Que mais desprovido De todo sentido de falso prestígio. Falso prestígio entra orgulho, entra um monte de coisa, né? Querer ser reconhecido, né? Deve estar sempre pronto a oferecer respeito a todos, não importa quem seja. Qualquer ser vivo, até os seres inanimados também. Que Krishna abraçava, Chaitanya abraçava as árvores, né? E via Krishna ali, Krishna abraçava as árvores. Então tudo você tem que respeitar. A respeito, né? E não exigir respeito. Não exigir respeito. Não deve exigir respeito. Né? Porque às vezes a gente fala, me respeita, não sei o que. Não, tudo bem. Por uma ótica, tudo bem, né? Mas você não deve exigir o respeito. Né? Porque tem aquela. Aí porque você vai prolongando, vai puxando uma coisa, puxando outra. Aí tem a lei do karma, né? Você também está passando por isso, por alguma coisa que você fez. Alguém está sendo só um instrumento para você estar recebendo isso. Porque no Bhagavatam fala, Prabhupada no significado do Bhagavatam, eu não lembro agora o canto, mas ficou muito gravado. Prabhupada fala assim, quando alguém tem que morrer,
Krishna, Paramatma, leva alguém que tem que matar para encontrar. Mas é porque Krishna quer? E agora, qual é a resposta? É porque Krishna quer? Que ele tem que, alguém tem que morrer, alguém quer matar e alguém tem que morrer. Aí Krishna faz o arranjo para isso acontecer. É Krishna o culpado? Não. É a escolha de cada um. Aí vem as reações. Pode ser nessa vida, pode ser na outra. O karma, o Prabhupada fala, karma é complexo. É complexo. Pode ser agora, uma vida, 10 vidas. O senhor chamaria isso de destino? Oi? O senhor chamaria isso de destino? Destino? Eu não sei, né? Até que ponto seria o destino. Acho que seria... Não é destino, seria consequência. As consequências. O que você faz tem as consequências. Lei da ação e reação. Consequência. É por isso que muita gente fala assim, você é que faz o seu destino, não é Deus. Mas ele quer dizer assim, é você que escolhe e as coisas acontecem de acordo com as suas escolhas. Porque, agora, se uma pessoa, claro, se rende a Krishna, né? Krishna fala, verso famosíssimo, Sarva Dharma Parityaja Mayekam Sharanam Braja Ahantuam Sarva Vapebhyo Mokshayisham Mashuta. Krishna fala, abandone tudo, simplesmente se renda a mim, eu libertarei você de toda reação pecaminosa. Karma, não temos. E o karma também tem um lado positivo, né? A pessoa faz coisa boa, também recebe coisa boa. Mas assim, no sentido de que o sofrimento, né? Essa falta de entrega a Cristo. Então, a resposta é essa, o verso é terminado a prisão e se você não consegue, peça a Krishna para ser humilde, peça a Krishna para respeitar o outro. Krishna, não estou conseguindo ser humilde, não estou conseguindo, por favor, me ajude. Tenha misericórdia. Aí Krishna vai dando a você a humildade. Tudo. Perguntaram a Charadeva, o que é ser humilde, a Charadeva? Ele falou, é você entender quem você realmente é, onde você está, qual é a sua árvore genealógica, onde você nasceu, quem você é. Humildade é você entender isso. Você quer fazer uma pergunta? Uma micropartícula de areia no universo, de trilhões de galáxias, né? Isso aí ainda é bom, cara. Pior é essa partícula estar esquecida de quem é a partícula. Esse é o problema. O senhor quer fazer alguma pergunta? Não, rapidinho. Primeiro, gratidão por estar aqui, né, com vocês. Obrigado por me ouvir também. Ter paciência. Gratidão, meus amigos aqui. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa distinção entre a devoção pura, a adoração, e aquilo que a gente chama como um desvio, que é o fanatismo. Como é que O fanatismo é danado. Eu não consigo nem falar sobre o fanatismo. Vai ver que eu sou até um fanático. Não sei, né? Não, pode ser que você já falou. Também. Não, porque o devoto puro, ele age segundo as instruções de Cristo. Prabhupada, eu inclusive postei hoje também, Prabhupada fala assim, eu não digo siga-me, eu digo siga Cristo. Eu não digo siga-me, eu digo siga Cristo. Por que eu digo isso? Porque Cristo diz que quem diz isso para os outros é muito querido para ele. Entendeu? Então, o que é a pessoa está realmente agindo de forma pura, é ele obedecer tudo aquilo que Krishna fala, que o mestre espiritual fala, né? Que no caso é o representante de Cristo. A gente se alicerça em 3 coisas: no Guru, nos Shastras, que é as escrituras, e nos sadhus, né? Os sadhus são justamente os devotos puros, as pessoas que estão iluminadas, né? Então a gente se alicerça. Então toda a instrução que é dada por eles e a gente segue, não estamos agindo em fanatismo. Agir fora desse conhecimento é ser fanático. Agir fora de uma ciência espiritual é ser fanático. Entendeu? Então vou reforçar, compre o Bhagavad Gita, como se eu quer comprar. Compre o Gita, leve, leia, estude. Aí quando tiver as dúvidas, justamente essas reuniões é para a gente pensar, trocar ideias,
alguém tem alguma coisa, até aqui, se alguém quiser também falar alguma coisa assim para ajudar a iluminar Queria dar essa uma aula, aula né? sobre isso, porque a pessoa pode estar profundamente absorvida no conhecimento e estar extremamente em êxtase espiritual, positivamente. Mas está estaticamente, se você soltar ela no canto, pode ser até atropelada. Ela está em outra esfera. E outra coisa, ela está fanaticamente, ou seja, de forma negativa, utilizando todo esse conhecimento e essa carga de forma negativa. Então, poderíamos chegar até numa... Chaitanya Mahaprabhu, quando ele tinha o êxtase, isso que você está falando desse primeiro exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele entrava em êxtase, ele perdia a consciência. Podia dizer Ele que era caía. fanático? Não, né? Mas ele está fanático? Não. Você pode ver uma pessoa em êxtase e dizer que está Amor fanático? puro, Não. Mas você amor pode ver puro. fanático se ele estiver agindo negativamente. Tudo bem? Fala Olha, a disso. Butula se pediu antes. Só fazer um comentário sobre essa pergunta dele, posso? Pode sim. Uma frase que meu guru, provavelmente ele ouviu do Prabhupada, né? Do Chaitanya Swami, ele fala que fé sem conhecimento é fanatismo. E conhecimento sem fé é especulação. Justamente. É por isso que eu falei que você seguindo a ciência espiritual de Krishna, o conhecimento você não... E é uma pergunta que eu acho que a pessoa pode se fazer, né? Eu sou devoto ou eu sou fanático? Como você se sente? Você está aprisionado, você está rígido, você está ansioso, ou você está mais leve? Você se sente, você faz essa pergunta para você mesmo. Justamente. É a reflexão. Será que eu sou fanático? Faça a pergunta, né? Ou será que eu estou ficando aqui fanático, estou ficando aqui rígido? Ou não, isso aqui está me dando uma tranquilidade, uma sabedoria, né? Quando Jesus, justamente quando Jesus falou aquilo que eu disse, que quando você for orar ao Pai, que você entra, Jesus não mandou você ser um papagaio, de pegar uma oração de alguém, entrar no quarto e repetir. Ele mandou você refletir, para você orar, quando descobrir como você está e você ora. Primeiro se conheça, conhece-te a ti mesmo, entendeu? Não se conheça como é que eu estou, aí, puxa, eu estou assim, me ajuda. Aí você vai orar, né? E não pegar uma oração pronta e vai simplesmente fazer, não é assim. Não é assim. Simbali, você... É só uma contribuição sobre essa questão do fanatismo. Primeiro, para a gente dar uma resposta sobre alguma coisa, a gente precisa entender o conceito, né? Então, existem vários conceitos de fanatismo, né? Eu imagino que, assim, pelo que eu vi da fala das pessoas, o conceito que parece que está sendo dito aqui é sobre aquele estado de religiosidade em que a razão não está presente. Então que a razão está muito nublada. E aí, então, a gente partindo desse ponto, que fala sobre uma relação entre razão e sentimentos, etc., eu lembrei sobre a questão da organização da entidade viva, nos seus aspectos de psique, tudo isso. Então você tem os sentidos, a mente é superior aos sentidos, né? E superior à mente é a inteligência, que é a capacidade intelectual racional. Só que a gente sabe que um dos grandes desafios é conseguir fazer com que a inteligência ela ocupe seu local natural de ser superior à mente. A mente, ela, que é o sentir imediato, né? A mente é essa coisa do... eu quero sem ter justificativa, como uma criança que dá uma birra, diz eu quero porque eu quero, né? Então, sempre a mente ela consegue, né, fazer esse trânsito e muitas vezes está superior à capacidade intelectual, à inteligência e sobrepor toda a nossa visão de mundo, as nossas decisões, etc. Então, nesse caso, o fanatismo é quando a ação religiosa ela está, vamos supor, nublada pela mente, né, onde a inteligência ela perdeu essa posição dela. E como é que a gente retorna essa posição? Primeiro, através do estudo, né? Do estudo minucioso, porque um dos problemas do fanático, desse fanático que eu estou falando, porque pode ter vários outros tipos e conceitos, é que sempre se busca respostas simples. A vida, isso me emociona muito falar sobre isso, a vida ela não tem resposta simples, a vida não é simples. A vida ela é muito rica, ela é diversa, ela tem muitas possibilidades e nuances. Então, quando você busca a resposta simples,
para um sistema que é complexo, você vai entrar também no estado de fanatismo. Porque não tem respostas simples. Por exemplo, quando a gente fala aqui, o devoto puro, você lê todas as características de quem Krishna tem, vamos dizer, tem uma inclinação maior. Apesar que isso no aspecto das entidades encarnadas, porque se a gente pensa que todos nós somos almas espirituais perfeitas e absolutas, nós temos todas essas qualidades que é dita do devoto puro. Não é isso? Então, Krishna tem preferência por todos. Então, quando ele fala dessa preferência aí, está falando sobre os encarnados, né? Esse aspecto encarnado da gente. Então, voltando para a questão das respostas simples, então, a gente precisa primeiro aceitar, né, em qualquer aspecto da nossa vida, que as respostas não vão ser simples. Que vai precisar de um esforço, inclusive intelectual, para se entender, para você conseguir fazer, inclusive, as respostas certas e saber se você está dando a resposta certa para a vida. Né? Porque eu posso ser fanático e não ter consciência. O fanático não tem consciência sobre como o mitomaníaco, que é a pessoa que tem, né, esse impulso, essa tendência de mentir e construir toda uma realidade. E ele acredita piamente naquela realidade que ele constrói. E ele pode ser julgado por quem está de fora, dizer, olha, isso não condiz com fatos. Né? Contra fatos fica difícil você. Mas mesmo assim, então, essa questão do fanatismo é isso, né? Essa luta do ser humano para conseguir, né, fazer com que a mente, os sentimentos, os quereres não sobreponham a sua inteligência, a sua racionalidade. A gente é fanático em muitos aspectos da nossa vida, em alguns momentos. Todo mundo tem esses aspectos, né? Porque não há essa coisa parada, estagnada, nós somos dinâmicos, a nossa fé hoje é maravilhosa, amanhã é uma porcaria. Isso vai mudando. Então é ter essa atenção, né? Saber que vai ter que buscar as respostas e vai ter que vasculhar, porque o processo espiritual, pelo menos o que traz as escrituras védicas, sempre tem esse incentivo à busca intelectual. Você vê que tem as disputas dos sábios, né, todos baseados em lógica, em tudo isso, a ponto de que aquele que vence, e vence, e vence através de critérios lógicos e vai dizer, não, agora você me venceu, eu me rendo a você. Não é assim que os sábios fazem dentro dessa tradição? Então, é essa a contribuição. E o culto é racional. É uma tradição como Cabala. Eu não conheço a Cabala. Krishna é uma tradição, mas ele falou de tradição. É uma tradição como o budismo. O budismo é uma religião, né? Como o cristianismo é uma religião. No cristianismo é racional o culto também, está falando sobre racionalidade. É dito que o culto é racional. Também é racional. Bom, Baladeiro, obrigado pela explanação. Muito bom mesmo. Iluminou bastante. E realmente o que você falou resume-se em Buddha Yoga. E Bhakti Yoga é idêntico a Buddha Yoga, ou seja, a yoga da inteligência. Você falou, está perfeito, é isso aí. Tu, se quer fazer uma pergunta, deixa ele. Tem um rapaz ali também. Não, só esses dois, né? Tá, a gente vai sair daqui 6 horas da noite. Deixa ele fazer. Você fala muito sobre a devoção, sobre a igualdade, e não ficou muito claro por que existe esse nível de preferência. Ele falou um pouco ali sobre prefere todos, mas você usou alguns exemplos sobre preferências de acordo com ações que cada devoto faz. Por que existe preferência? Eu sei que existe a pureza e tal, mas não teria que ser uma linha independente reta. Equânime e imparcial. Não, Krishna fala, eu não sou parcial com ninguém. Ele não é. Entendeu? Agora, essa pergunta que você fez, isso está relacionado com uma questão. A gente primeiro tem que entender quem nós somos. Então, qual é a minha verdadeira posição? Eu sou uma alma espiritual, como nós já conhecemos essa lição, ninguém nunca ouviu isso, né? Eu sou uma alma espiritual, servo eterno de Deus. A minha posição constitucional é amá-lo, servi-lo amorosamente. É algo natural, nada imposto, nada feito à força. Entendeu? Então, como o Baladev falou, o contexto está para quem está no mundo condicionado. Né? No mundo condicionado. Então, a alma, quando ela vai despertando, ela vai querendo saber como agradar essa pessoa que eu sempre amei e sempre quero agradar.
Aí Krishna fala isso para dar à entidade viva o como a forma de como você vai ser muito querido por ele, porque você já é querido por ele. Todo mundo, como ele falou, todo mundo já é querido por Cristo. Mas para a alma que está encarnada e que está despertando para querer saber como eu posso agradar essa pessoa, aí ele diz, olha, faz isso, é assim, é assim. Por exemplo, você ama muito uma pessoa, você ama seu filho, meu neto, seu filho, meu neto, você ama muito ele, certo? E aí você, podemos dizer assim, por uma questão de informação, de senso, você acha que você dando um presente para ele específico, você vai agradar muito ele. Entendeu? Então você o ama, quer ver ele feliz, quer ver ele satisfeito. Aí você vai procurar dar a ele aquilo que ele vai ficar feliz e satisfeito. Da mesma forma, já como um adulto, seja a esposa, seja um amigo, seja um pai, você vai descobrir, vem cá, é o aniversário de fulano, né? Ele gosta de quê? Ele gosta de quê? Rapaz, ele gosta disso, ele gosta... Né? Você procura alguém que está próximo, e aí você vai querer dar a ele aquilo para satisfazê-lo e fazer ele feliz. Então, Krishna aqui está dizendo para a alma que não está lembrado da relação com ele, que não conhece o que ele gosta, está dizendo, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, você faz assim, aí você vai ser o mais querido para mim. Vou até simplificar também, né? Oi? Vou até simplificar também. Também. Porque já achei que tem que fazer milhões de coisas com o então. Não necessariamente. É sim, o Prabhupada fala, né? Você sabe, Essa prática é complicada para os complicados, né? E é simples para os simples. É um bônus extra. É o budismo, isso aí, porque é o seguinte, eu sigo assim. Na verdade, a vida é simples. A partir do momento que você compreende que você está em um processo de missão aqui. Aí você vai caminhar por aí, entendeu? Que é o quê? Fazer o bem, amar a Deus, amar a Cristo. Então, na verdade, a vida não é difícil. A gente complica a vida. Ela é simples. No caso do muito querido é um bônus, porque todos são queridos, mas ele diz, é muito querido. Não é que ele é imparcial, não é parcial com ninguém. Ele só é Se é aquele senhor. o O senhor queria falar. Qual é o seu nome? Francisco Marques. Francisco, seja bem-vindo, Francisco. É um prazer estar aqui. Prazer. Gratidão. Seu nome é qual? Ney. Ney? Seja bem-vindo aí também, o Ney. Gratidão por aprendizado, por essa energia maravilhosa, né? Todos vocês. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito da unidade, né? Nós precisamos estar em unidade com tudo, né? Essa unidade com tudo, ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma relação muito forte entre macro e micro, né? Existe sempre o macro dentro do micro e por assim em diante, né? Existe uma célula ínfima decimal, uma coisa pequenininha e outra, uma coisa dentro da outra, né? A gente sabe que o planeta em relação à galáxia é micro e por aí vai. Cada vez você vai expandindo não apenas materialmente, como espiritualmente, em N dimensões. Né? Então, a gente sabe também que, se eu não me engano, até Krishna fala sobre isso. Eu tenho esse livro, tem muito tempo que eu não li todo, eu li algumas coisas. Né? Sim. Aquela relação que é feita dos cavalos, né? A razão controlando as emoções, os instintos, os impulsos. Analogia. Aquela analogia que ele faz com relação a entendimento da alma, né? Isso. A alma racional, a alma impulsiva, a alma... Né? Então, até que ponto a gente consegue ter esse controle, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e como entrar nessa unidade plena com o mundo, né? Eu acho que, inclusive, se eu falar da questão da simplicidade, eu faço até uma distinção entre simplicidade e superficialidade. Né? A gente não pode ser superficial. Eu acho que a gente alcançar a simplicidade é importante. Né? Mas é evidente que as coisas têm a sua complexidade.
Mas quando você começa a entender essa complexidade, isso se torna mais simples, né, para você. Eu queria que você comentasse um pouco, dentro do possível. Aqui é uma pergunta bem, né? Falou de macro, micro, dentro da coisa e tal. Paramatma. Aí, bom, vamos lá. Bom, primeiro, o senhor já sabe, como o senhor leu o Bhagavad Gita, né? Existe um ser, Krishna, seria no caso a fonte, né? O ser supremo. E de Krishna ele emana tudo, né? Entidades vivas, universos, energias, etc. Né? Aí tem essa unidade que você quer entender e desenvolver, como se tornar em unidade com Deus, com tudo, é você entender, né, que você é uma parte e parcela. A parte e ao mesmo tempo dentro do todo. Sabe como é? Parte integrante, parte e parcela. Né? Então tem um verso, Upanishad, né? Muita gente conhece. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnaudyashyate Purnasya Purnadaya Purnam Eva Vashishyate. Esse é um verso que apresenta bastante, que dá uma ideia, né, para a gente refletir sobre o que é Deus, essa unidade, etc. Né? E diz que Krishna, né, Om Purnam Ada Purnamidam. Deus, ele é completo em si mesmo, ele é completo. E sendo ele completo, ele emana diferentes partes que são completas em si mesmo, como esse universo fenomenal. Apesar de ele emanar diferentes partes completas, ele permanece sempre no equilíbrio completo. Então esse verso ele deixa bem claro, né, que primeiro que ele já tira a questão do impersonalismo, né? De que todo mundo acha, eu sou Deus, né? Que tem muito isso, não, eu sou Deus também, eu sou Deus. E quando se une, se torna o Deus grande, todo mundo junto, né? Então ele já tira essa possibilidade, né? E de mostrar a individualidade de tudo, não só da alma, mas de toda a energia que ele manifesta. Todas as energias, né? Então, ele emana tudo completo, tudo perfeito, né? E apesar disso, ele permanece o equilíbrio perfeito. Porque existe uma teoria, né, do impersonalismo, uma teoria que diz, ele dá um exemplo do bolo. Você tem um bolo, aí quando você divide o bolo, entendeu? O todo você divide, então o bolo ele perde sua origem, né? E as partes se dividirem. Então ele só pode ser Deus se você juntar todos os bolos de novo. Todas as partes. Então isso aí está completamente fora, porque ele é o bolo e ele expande diferentes fatias de bolo, mas ele permanece lá o bolo. É como se fosse um átomo de Deus? É, justamente. Uma parte integrante dele. Expandir tudo, não só nós, tudo. Que podemos, nos distanciando dele, nos ficarmos imperfeitos. Justamente. A imperfeição é o esquecimento, né? É o esquecimento do que somos, que é criado pela ilusão. Essa outra energia que nos encobre, né? E que acaba a gente perdendo essa conexão e o entendimento de que somos. É como nós dizemos aqui, né? A pessoa canta o santo nome para limpar o espelho da mente, né? Que justamente é como você está em frente a um espelho e ele está todo embaçado. Aí você chega dentro do espelho, você não está vendo quem você é, nada, sabe, só aquele embaçado. À medida que você vai praticando esse serviço devocional, segundo Krishna, ele mesmo que diz, na prática, vai praticando esse processo, aí vai começando a limpar o espelho e você vai começando a se ver. Vai começando a se ver, vai começando a entender. Limpa o espelho da mente e aí tudo vai se clareando. Aí você começa a se questionar quem se existe outro ser, aí tudo vai clareando. Né? Entendeu? Então a distância, isso que você falou, dá-se o exemplo do fogo e a centelha. Né? Então a centelha do fogo, quanto mais ela se afasta, mais ela apaga e perde a sua origem de brilho, né? Que vem do fogo. Então essa é... Eu não sei se deu para... Manda um abraço. Roupa com Oi? Roupa. Roupa com mar? Reverência.
Ele é de lá, de Gopa. Ah, Gopa Kumara está aqui? Não, está aqui no... Ah, sim, eu estou dizendo aqui, apontei para... Aí, Gopa Kumara, reverência, como é que você está, rapaz? Tem que aparecer por aqui, viu? Aí você vai dizer daí, vocês têm que vir aqui. Valeu, Gopa Kumara, reverências para hoje. Arivô. Sim. Então, gente, vamos encerrar. Porque já, senão a gente vai puxar aqui, é muita coisa, muito assunto. É infinito. Jai, muito obrigado, todas as glórias, Sila Prabhupada. Você é suspeito. A gente pode cantar só um pouquinho, né? 10 minutinhos para... Não, eu repito 3 vezes.